Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais uma edição dos Bastidores da Bola, edição do final de semana, para a gente já tratar de alguns assuntos importantes com a presença de Douglas Rodrigues, o nosso cotoco, jogadores que fizeram história na dupla Grenal e que podem parar no futebol regional, ou poderiam. Podem. Tudo bem, Filipinho? E aí, galera que nos acompanha, hoje Bastidores da Bola com um assunto muito legal aqui, jogadores que foram campeões de Libertadores, Campeonato Baiano, Campeonato Gaúcho, jogadores renomados a nível mundial, seleção brasileira, enfim. Então, o conteúdo hoje é muito legal. Lembrando, a quem nos acompanha aqui, manda um videozinho pro teu amigo, para aquele teu bruxo, para aquele grupo de futebol que tu tem. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, pra gente é muito importante, aqui no YouTube do Independente Esportes. E aproveita e segue, @Independente Esportes também no Instagram. Tem um material, sempre tem material muito legal. Tem material do Tinga, tem material do futebol amador, da dupla Grenal. Hoje, inclusive, tem um material muito bacana dando uma pincelada nesses jogadores que a gente vai falar logo em seguida. Tem clube que vai voltar para o Regional 2025. Já temos aí uma... Dá para dizer que é oficial ou extraoficial? Extraoficial. Extraoficial. Tá então, muito legal, assim, a gente está muito feliz com o engajamento dos Bastidores da Bola, que a galera está compreendendo a nossa ideia aí, enfim. Aliás, já foi campeão regional, né? Já foi campeão regional, time fortíssimo, inclusive. Quer saber mais? 15 segundinhos. 15 segundinhos para a gente falar de Edilson, Damião, Leandro Damião e Elton. Que é isso, hein? Ué, mas você não tinha aula? Sim, é que com a Uninter eu consigo assistir as aulas onde e quando quiser. Venha você também aproveitar a melhor EAD do Brasil. Uninter.com. Pensou o terreno, pensou Imogel. Tá na cabeça da galera, né? O cara pensou em terreno, precisou de uma área de terra, seja condomínio aberto, fechado. Aliás, para quem não conhece, né? Blumen Park, Land House, que loucura, cara. Todos desenvolvidos pela Imogel, que realmente é diferenciada nos projetos. Então, pensou o terreno, pensou Imogel. E aí, tu pensou em veículo? É Círio Automóveis, está aqui na tela, ó. Círio Automóveis, mais de 20 anos no mercado automobilístico. Cara, é um fenômeno. Troca, venda, compra, tudo é com Círio. Quer trocar teu carro, quer comprar um carro novo, quer fazer negócio, Círio, eu quero um carro tal. Ele vai lá, pega para ti. Círio, eu queria uma Kombi 92. Tem no Círio. Tudo é no Círio Automóveis. Bairro Florestal aqui em Lajeado, Círio. Um abraço pro Círio, Roque, maravilha, toda a equipe. Círio Automóveis. Só não exige demais do Círio. Né? Não. Ele já tem bastante coisa lá, né? E o Cotoco já tá querendo complicar a vida do Círio, né? Mas o que tem de melhor, Círio Automóveis. E o mais importante do Círio, né? Roque, Maravilha, o Dé, toda a turma lá que sempre recebe todo mundo bem, né? Um timaço. A galera dá um suporte legal, né? Não é só pós-venda é muito bom. Pós-venda é diferente, então a gente dá a garantia aqui de que lá você sai satisfeito sempre. E falando em pós-venda, quebrou até o teu celular, como a minha, que falar nisso tem que... Alô, Jaber, Ponto Forte é o lugar certo. Aqui, ó. Menos de 24 horas, gente. Eu comprovo porque eu estava lá, eu vi. Na verdade, levou menos de 2 horas para trocar a tela do celular quebrado de um cliente. Então, quebrou a tela do celular, precisa de capinha, película, caixinha de som, fone de ouvido, com fio, sem fio, fone de Bluetooth. Ponto Forte, acessórios de celulares no centro de Lajeado, no coração da Júlio. Ponto Forte é o lugar certo. Vamos lá, então. Vamos tratar de alguns assuntos importantes, porque a gente sabe que ainda existe, dos 3 jogadores citados, um que negocia. Um está negociando, exatamente. 2 deles foram procurados. Um não deu andamento à negociação. O outro deu andamento, mas ia depender de alguns detalhes. Começamos por quem? Pode ser. Por quem já é certo que não vem? Ou por quem está negociando? Começamos pelo Edilson? Vamos lá, começamos pelo Edilson. O Edilson foi procurado pelo Estudiantes de Lajeado, tá? O Edilson foi campeão da Libertadores, inclusive marcando gol importante, né? Numa semifinal. Fez gol contra o Barcelona de Guayaquil de falta. Exatamente. Ele que deu o cruzamento para o gol do Barrios. Exatamente. Foi dele também o cruzamento para... O cabeçado do Jair, o gol do Cícero. Exatamente. Tá? Então, foi um cara muito marcante na campanha. O Edilson foi procurado pelo Estudiantes de Lajeado e
e ele jogou limpo, né? Não deu muito andamento ao negócio, porque ele entende que a vida dele era dentro do futebol profissional e agora é o momento de curtir, né? Se ele for para o futebol amador, existe a cobrança natural, né? E se ele não conseguir dar um bom rendimento, todo mundo vai dizer, mas o cara veio aí sem vontade. Sim. Então, não é o que ele quer. Ele se colocou à disposição até mesmo para participar de eventos, né? Mas não quer este compromisso de, nesse momento, jogar o futebol amador. Tanto é que o Edilson largou o profissional e a gente não ouviu falar dele jogar em algum lugar. O que ele gosta é de curtir o futevôlei, né? Estar com os amigos, e esse é o propósito de vida do Edilson a partir de agora. Portanto, não vem, mas foi procurado, contatado diretamente por dirigentes do Estudiantes, mas nesse momento o negócio não aconteceu. Ia ser uma loucura, né, para o nosso futebol amador do Vale, e prova a força, né, Felipinho? A quem nos acompanha aqui, a gente recebe muitas mensagens falando dos campeonatos, enfim, a gente prova a força que é o Vale do Taquari, enfim, não só o Vale do Taquari, mas a gente tem um campeonato regional em Santa Cruz que é muito forte, que já teve Jean-Pierre jogando, o próprio Zé Roberto estava inscrito no time de Santa Cruz, Zé Roberto, que é aposentado, agora jogou no Grêmio também. Então, prova a força que é o nosso futebol amador, Edilson, cara. 150 jogos com a camisa do Grêmio, né? 7 gols importantes. Gols importantes, né? O Edilson ele não fazia aquele gol que não servia para muita coisa, né? Os gols sempre foram extremamente importantes. Muito participativo, e teve aí nos últimos anos, foi do time dos anos de glória do Grêmio, né? Com o Maicon, com o Luan, Arthur, Marcelo Groi, Jeromel, foi um grande ano, né? E o Edilson foi interessante porque foi o Renato que acreditou muito na possibilidade da volta dele, porque ele já tinha uma passagem pelo Grêmio, depois de ter jogado pela Ponte Preta. Isso aí. Ele vem para o Grêmio, não dá para dizer que sim, foi uma passagem ruim, mas não deixou assim, né, uma marca boas tão lembranças, grande. Tanto né? É que quando tem a volta do Edilson, não se imaginava assim que poderia repercutir tanto. E depois o Edilson deixa o Grêmio para ir para a equipe do Cruzeiro, né, onde ele fez um contrato absurdo, né, para a reta final da carreira. O Edilson foi campeão também no Corinthians. A gente lembra que ele jogou no Corinthians. E voltou para ajudar o Grêmio a voltar para a primeira divisão em 2021. Aí. O Grêmio caiu, em 2022 ele foi contratado. Claro que teve as dificuldades aí com as lesões, mas não deixou de ser importante pela passagem que já teve com a camisa do Grêmio. E aí o outro jogador que é muito, de renome muito grande, eu até estou aqui procurando para falar mais sobre, é Leandro Damião. Ele que foi procurado pela diretoria do Tiradentes de Nova Brécia e também foi muito transparente com o pessoal. A gente tem informações lá de bastidores que ele ainda tinha a esperança de voltar ao profissional, então por isso que ele não tinha dado a cartada final. E aí, por fim, negociações lá diretamente com o jogador, decidiu que ele... Na verdade, o que emperrou o negócio, tá? E aí eu quero já dar os parabéns ao Estudiantes por ter pensado grande, né? Foi procurar um jogador como Edilson. E parabéns também ao time do Tiradentes, que foi atrás do Leandro Damião. O Damião, como já disse o Cotoco, ele buscou entender ainda o que precisava para a carreira. Ele tem 35 anos. É novo pra caramba. Ele recentemente esteve no futebol japonês, onde fez muito sucesso depois de deixar o Internacional. Ele estava jogando no Coritiba ainda ano passado, quer dizer, estava em alto nível ainda, com a idade que tem, né? E aí o que pesou? A possibilidade de retornar ao futebol profissional. Ele tinha um desejo de voltar ainda para o Inter, mas esse movimento por parte da direção me parece que não aconteceu. E aí se criou uma expectativa muito grande. Por quê? Porque a raiz do Leandro Damião é o futebol amador. Ele estava no Atlético de Birama quando vai para o Internacional. Ele vem do futebol mais velho, amador. Né? Já mais velho, exatamente. Ele não passou assim por aquela categoria de base e tal. Ele vem do futebol amador e ele amadurece no Internacional. Faz uma campanha espetacular, né? Com o Inter, campeão da Libertadores. E aí ele está voltando para o futebol amador. Aliás, já voltou. Já voltou. O que, nesse momento, tirou o Leandro Damião do Tiradentes de Nova Brécia foi a ida para São Paulo. O jogador vai para São Paulo. A logística dele fica muito ruim, né? Vai, até onde a gente sabe, vai fixar a residência por lá. E ele, no final de semana, já atuou em uma partida. Ele está no Blumenau, que não é de Santa Catarina, tá? Ele é lá de São Bernardo do Campo, essa equipe. O futebol de várzea lá em São Paulo é muito forte. Muito forte.
E isso acabou tirando, então, a possibilidade de dar sequência à equipe do Tiradentes, que contava muito com a possibilidade de ter o Leandro Damião. Se tinha até uma possibilidade, falou até sobre Diego Costa, né, que agora se acertou com o Serrano. Então está em aberto. O camisa número 9, neste momento do Tiradentes, está em aberto. A gente já está atrás de informações para saber quem é que pode reforçar a equipe, mas essa é a informação. Leandro Damião foi procurado e, repito, é pensar grande, né? E se traz Leandro Damião, olha... É que é um staff... Tu traz de olhos fechados. É que é um staff, né, Filipinho? Para o campeonato, para a equipe, tu traz público, não que não tenha, mas tu traz muito mais público, até quem não é amante do futebol amador, tem gente que é amante, mas tem gente que vai lá... Então tu imagina... O Leandro Damião, ele foi campeão da Libertadores pelo Inter, ele jogou pelo Santos, ele foi para a Seleção Brasileira, ele jogou pelo Flamengo, foi ídolo lá no Japão. Tu imagina para um cara, o cara tem um filho, uma criancinha, vai lá, o acesso fica mais fácil, né? Tu fica mais acessível. Seria um acontecimento, eu realmente não sei quanto seria a questão da negociação para trazer o jogador, mas eu tenho certeza que em bilheteria, em marketing, né, faria toda a diferença. Então, acho que pensar desse jeito é pensar grande. Então, parabéns aí ao Tiradentes. E aí a outra equipe... Também de um jogador que até o ano passado estava jogando profissional. Elton. Ele que fez base no Internacional, foi campeão no Inter, também campeão gaúcho, foi campeão baiano pelo Bahia, fazendo gol na final contra o Vitória, no clássico lá baiano. Jogou no Juventude. Um cara assim, um volante novo pra caramba. Ainda tem, acredito eu, mercado, né? Mas ele também é um nome assim que se chegar... Dispensa comentários, deve estar no auge ainda, numa questão física. Claro que jogou ano passado, a última vez, mas se cuidou um pouquinho, imagino que sim, porque vai buscar também agora financeiramente ter uma condição boa dentro do futebol amador, né? Eu me lembro bem do Elton. O Elton era aquele jogador sempre nota 7. Um carregador de piano, né? É isso aí. Ele nunca sempre fazia muito regular, uma sempre partida muito regular. ruim, mas nunca foi um craque de bola. Agora, ele tem muita qualidade. E aí, para jogar, né, no meio dessa turma, com uma idade boa ainda, né? E ele fez mais de 70 jogos pela equipe do Internacional. Então, ele está em negociação com o Gaúcho. A negociação deu uma esfriada, o Gaúcho de Teutônia. Deu uma esfriada, mas eles ainda têm contato, a gente tem informações que ainda tem contato. Dos 3 jogadores que nós estamos falando hoje, apenas um segue em negociação. Apenas o Elton segue em negociação. O Edilson foi procurado, não abriu muita brecha para negociar. O Leandro Damião negociou bastante, deu até essa situação de... Gostaria ainda de ficar no futebol profissional, mas definiu pelo futebol amador. Tinha uma grande chance quando definiu pelo futebol amador, mas aí foi fixar residência em São Paulo. Jogou no final de semana, como eu disse, foi 1-0 o jogo, a equipe dele ganhou, não foi do Damião o gol, mas ele participou. E agora tem essa situação do Elton, esse sim é que tem uma negociação em andamento. Está em andamento, então ainda há chances remotas do jogador fechar com a equipe do Gaúcho para o Regional 2025. Então, a gente vai reforçando, a gente volta a falar como é forte o nosso futebol amador aqui no Vale, como vem se tornando cada vez mais forte o campeonato regional, né? As equipes, todo o programa a gente fala aqui quando a gente fala de mercado da bola, de treinadores, enfim, ainda falta muito tempo para o regional. Mas as equipes já estão agora, o próprio Estudiantes está indo atrás de um centroavante também para fazer companhia para o Joseir, até foram atrás, negociaram com um cara também de muito nome. E aí acho que a negociação meio que deu uma esfriada, mas ainda estão em conversas. Então o Brasil de Marcos Souza, que fechou, acertou com o William, com o Coxemborg, o William Policinha, que também é um cara aqui no Vale muito conhecido, foi campeão regional. Goleador, né? Goleador, nato. Então, fora outras equipes aí que a gente... Gente, assim, vocês não têm noção. Esse dia até comentei com o Filipinho que talvez a gente até tinha que aumentar os programas no YouTube, porque é muita informação. E a gente agradece, tá? Desde já, um agradecimento especial, porque sempre entre uma edição e outra, é impressionante o que o celular da gente traz de informação. Então, muito obrigado. Vocês estão colaborando bastante aí. A gente tem muita informação boa, muito da galera que está nos acompanhando. Claro que nós temos os nossos contatos, mas parece ainda mais legal quando as pessoas trazem a informação, né? Nos trazem isso. Eu acho que para nós é muito importante e a gente fica muito feliz. É isso aí. E Filipinho, aproveitando também agora que a gente está falando em campeonato regional, tem um time, uma informação extraoficial que eu conversei hoje com o presidente, o Rude,
que é o novo presidente. Na verdade, novo não, ele participou da diretoria em 2019 e agora ele assumiu a presidência do Boavistense, a equipe do Boavistense que foi campeã em 2019 no regional, que teve Tanque, Dodô, inúmeros jogadores que fizeram uma campanha espetacular. Inclusive, eu jogava no Canarim de Cruzeiro do Sul nesse ano e a gente caiu na semifinal para eles. Perdemos o primeiro jogo lá em Boa Vista, de 1-0, empatamos 0-0 e caímos fora. E aí o Boavistense vai para a final com a equipe do Flor de Maio, de Venâncio Aires, e se sagra campeã. Já tinha batido na trave nos últimos 2 anos, que é uma equipe muito forte. E aí depois desse ano eles pararam. Então, 2019, 20, 21, 22, 23, 25. 6 anos depois, falei com o Rudy hoje de manhã, ele que é o novo presidente, e o Marco, o Zuc, que na época era o presidente, faz parte da diretoria, e a ideia deles sim é voltar esse ano com a equipe do Boavistense. Eles estão dando uma reformulada, por quê? O que ele me colocou hoje? Que de 2019 para cá, o futebol amador ficou muito profissional. Sim. Há clubes, e isso a gente parabeniza os clubes e as diretorias que fazem isso acontecer. A própria Aslivata, os meios de comunicações, como as rádios, enfim. E eles, cara, tá muito diferente do que quando a gente estava lá atrás. Então agora a gente tem que ter um jogo de cintura a mais para poder garimpar jogadores, para poder fazer um time competitivo, né, para arrumar patrocinadores, arrumar parceiros. Então, mas ele disse, mas a nossa ideia, 90% é que o Boavistense está garantido e vai voltar para o Regional 2025. Legal. A última vez que jogou, foi campeão era o Radavelli, o técnico. Isso aí, Radavelli. É isso aí. Que Exatamente. Agora o Radavelli, por enquanto está em stand-by. Né? Tá em stand-by. Não então, sei se voltaria, mas é uma daquelas figuras que seria icônicas, importante, né? Retornar. Né? Então, essa é uma informação muito legal aí, que o Boavistense está de volta, vai estar de volta. Então, isso é muito, muito, muito legal. A gente fica muito feliz e mais feliz ainda de reportar em primeira mão, né? Somos o primeiro, somos o primeiro veículo de comunicação a reportar. Assim, a gente falou de outros clubes que estão voltando. Aliás, a gente está reportando primeiro que muita coisa. É verdade. É verdade. Eu não sei se tem alguém na frente aí, mas então a gente fica muito feliz. E eu acho, e ontem, ô Felipinho, só aproveitando o gancho aqui agora, que em relação a isso, eu fui numa palestra com a Eduarda do Tinga. Inclusive tem um material muito legal aí no @Independente Esportes no Instagram que fala sobre isso. E o Tinga falou uma palavra que eu trago para cá, que é a confiança. Tudo é baseado em confiança. E o que eu quero colocar com isso? Se o Bastidores da Bola está aqui, se a gente está gravando segunda, quarta, sexta, a gente está gravando no rádio agora, é pela questão da confiança, da credibilidade. As pessoas que nos mandam hoje, eu falei com o Rudy... No rádio é ao vivo mesmo. No rádio é ao vivo, isso. Das 11 ao meio-dia, todo sábado. Inclusive, sabadão agora, né? 11 ao meio-dia. Então, se a gente tem informações aqui dos clubes, é porque tem confiança. As pessoas confiam na gente. Não, por quê? Porque a gente não está aqui para fazer tumulto, a gente não está aqui para fazer intriga. E assim, está tudo bem, cada um comunica do jeito que acha mais viável, né? Mas a gente agradece muito a confiança dos jogadores, dirigentes, clubes, as informações que recebemos. Então, isso é muito legal saber a força que o Bastidores da Bola tem tomado aí ao longo dos dias, né? Inclusive, no programa deste sábado, teremos o técnico Arley, da equipe do Serrano, né, que é, para mim, um dos protagonistas aí, dos técnicos, né, do nosso futebol amador. Patrick, lá de Soledade, que fechou com o atual campeão Juventude Guaporé. E também teremos a participação do Adair, lá de Encantado, isso presidente aí da Liga lá, que vai falar um pouquinho sobre premiações, enfim, né? Tudo da E a gente aproveita para convidar todo mundo. Isso aí. Sábado, transmissão então completa do futebol amador de Encantado. Pela Rádio Independente, pelo YouTube Independente Esportes, entre Juventude e Cruzeiro. Nós já falamos aqui sobre a premiação, que isso é recorde em termos de municipais, né? E até mesmo, não sei se o regional conseguiu até hoje chegar nessa premiação. E também no domingo, a bola vai rolar então em Arroio do Meio para definição dos classificados, a semifinal da competição. São 3 jogos e cada gol que acontecer pode mudar tudo. Isso aí. Nós vamos estar fazendo uma cobertura completa e também estaremos no Intermunicipal. Em Arroio do Meio, então, domingo, pela Rádio Independente e pelo YouTube Independente Esportes, entre Forquetense e Palmense. E em Teutônia, simultaneamente, pela Rádio Feliz 89 e também aqui pelo YouTube Independente Esportes, faremos Ouro Verde versus a equipe do Juventude da Berlim, um jogo também muito complicado. O Ouro Verde vem de derrota,
O Juventude da Berlim também vem de derrota, então as duas equipes, claro, normalmente, mas precisam da vitória, porque a equipe que perde ali se complica no Intermunicipal. E Arroio do Meio, mesma coisa. Forquetense e Palmeirense decidem a classificação. Exatamente. Definem vaga para os próximos... Quem vencer tá dentro, né? Então... E aí, claro, com combinação de resultados pode acontecer muita coisa, mas fica o convite, acompanhe. Se tu ainda não está inscrito no Independente Esportes, vai lá, te inscreve. É só um cliquezinho, né, para se inscrever, aciona as notificações para poder sempre receber quando a gente está com um produto novo aí dentro do nosso canal. E dá o like nos bastidores da bola para a gente, é muito importante. Só para nós encerrar então, para finalizar. Olha a informação que eu recebi aqui agora. Agora? Luiz Adriano, eu vou ler a frase que está escrita aqui. Tenho a possibilidade do Luiz Adriano e do Maicon. O resto eu deixo... Luiz Adriano e Maicon. Luiz Adriano ex-Inter, Maicon ex-Grêmio. Maicon capitão. Maicon e Luiz Adriano, Mundial, Libertadores, Shakhtar Donetsk, Seleção Brasileira. O que tu achou? Será? Tem... Mas não vamos falar tudo hoje. Não vamos nem falar o que é, tá? Deixamos no ar para que tu te inscreva no canal, ativa a notificação, nos sigam. Segunda-feira tem mais. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau. Valeu.